Juscelino, então, subiu na carroceria de um caminhão BD Ford que estava sendo consertado e daí fez o seu discurso. Ao final, Dines, ele fez algo que nunca tinha feito em toda a sua trajetória política. Ele pediu aos presentes que fizessem perguntas, que ele gostaria de debater. Fez aquele silêncio, ninguém perguntava nada, de repente, um rapaz franzino, magro, emocionadíssimo, a voz quase se recusando a sair, pergunta: se o senhor eleito for, é assim mesmo, se o senhor eleito for, cumprirá o que manda a Constituição, transferindo a capital para o Planalto Central? O Juscelino hesitou durante alguns segundos e respondeu: se a Constituição determina, eu o farei. Ele hesitou um segundo como se estivesse surpreso. Eu acho hoje que o Juscelino, em Jataí, de alguma maneira, induziu essa pergunta para que a cobrança partisse do povo. Veja que coisa inteligente. O povo perguntou: olha, tem esse comando na Constituição, o senhor não vai cumprir? O que ele responde? Eu vou cumprir. Qual pode ser, por exemplo, a reação das Forças Armadas? Elas são guardiãs da Constituição, não puderam fazer nada. Ele estava atendendo a uma cobrança popular. JK é eleito em outubro de 1955 com a maioria relativa dos votos, mas a oposição considera a vitória ilegítima por não representar a maioria absoluta. Após uma grave crise política, toma posse em 31 de janeiro de 1956 com o apoio do ministro da Guerra, o general Henrique Teixeira Lott. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República. Às 7 da manhã do dia seguinte, 1º de fevereiro de 56, reuniu o ministério e disse: não vou governar com estado de sítio. O país estava em estado de sítio desde de novembro. Então os juristas informaram para ele: presidente, não há como fazer, esse não é um ato unilateral, isso depende do Congresso, isso demanda tempo. Juscelino, então, pega um papel, chama um assessor e dita uma nota à imprensa, dizendo que, por ordem do presidente da República, ficava, a partir daquele momento, suspensa a censura a órgãos de imprensa e publicidade no país. O Juscelino tinha uma consciência plena da relação entre liberdade de imprensa e democracia. E democracia era um valor superior para ele, JK. Ele foi realmente um autêntico democrata. Claro. O Juscelino acompanhou muito de perto a crise que levou ao suicídio de Vargas em 24 de agosto de 54, né? E observou muito, com muito cuidado, como que o poder funcionava lá no Rio. Então, por exemplo, numa greve de estudantes, porque tinha aumentado a passagem de bonde, eles acuavam a presidência da República lá na que era logo ali. Exatamente. E não por acaso, quando Juscelino se estabeleceu aqui, em 56, ele botou o escritório perto do lugar onde Vargas deu o tiro no peito, para se lembrar sempre daquilo que pairava sobre o poder. Então, ele recebeu um Brasil dividido. Houve uma outra coisa também. O Rio de Janeiro era uma capital muito difícil de alguém que chegava de fora. Tanto é que o Augusto Frederico Schmidt, que foi o braço direito, era o link dele com o Rio. A agenda carioca quem tinha era o Schmidt. E o Juscelino era um cantador, chegou logo articulando, mas ele precisava disso, não era a cidade dele, era a corte, a capital. Agora, o Juscelino, quando ele lança, já está empenhado na mudança, não é? Na nova CAP, não é? Ele tinha outras razões também para transferir a capital. Razões mais pragmáticas, não muito importantes, mas elas se juntavam. Claro. É que o Rio de Janeiro era uma cidade muito apertada, onde uma manchete levava o povo ou aqui para a porta do Palácio, onde estava o Juscelino, ou para a Câmara dos Deputados, o Palácio Tiradentes, e o povo ia lá fazendo manifestações. E ele estava achava que governar você precisa de um certo distanciamento sanitário. Ele nunca atentou contra a imprensa. Não. Mas ele procurou uma certa legítima defesa desse assédio.
Talvez como essas ordens de restrição, que diz que o agressor deve ficar a uma certa distância, ele procurou um pouco essa distância. A Câmara e o Senado também sentem a pressão das ruas no Rio de Janeiro. Nesta cidade, nós cobríamos o Congresso e o que acontecia no Congresso, mais que repercutia fora dele. A Câmara vivia apinhada. No dia dos grandes debates, aquilo enchia as galerias. Não era gente que ia lá quebrar móveis, não, ou fazer reivindicações, não. Era gente que ia assistir o espetáculo do debate parlamentar. Porque o jogo político acontecia no Congresso. Porque todos os jornais davam sessões fixas sobre o que acontecia na Câmara e no Senado. O Heráclito Salles, que foi o maior repórter parlamentar de todos os tempos, na minha opinião, era um escritor fabuloso, ocupava a última página do Correio da Manhã com uma matéria sobre a sessão da Câmara. E tinha os repórteres políticos, quer dizer, aqueles que ficavam livremente andando pelas ruas, pelos partidos, pela Câmara, pelo Senado. O JK também nota que qualquer entrevista mais agressiva de líder militar, ou de grande nome militar, colocava o governo em xeque, colocava a República em polvorosa. Claro, saíam 3 tanques para a rua e estava criado um fato consumado. Quando uma grande estrela do parlamento também começava a falar agressivamente, sobretudo a direita, há que se lembrar do clima de Guerra Fria, da guerra ideológica, a efervescência era muito grande. Acirrada. Acirrada mesmo, né? Então, por tudo isso, o Juscelino meteu na cabeça que tinha que tirar a capital do Rio de Janeiro. Não era só a questão de vir para o interior brasileiro, era também de sair do Rio de Janeiro como uma questão de sobrevivência. Ele achava que no Rio de Janeiro não havia condições de governabilidade. No próximo bloco, Brasília começa a sair do papel e o duelo entre os órgãos de imprensa favoráveis e contrários à nova capital. A nova CAP deixa de ser uma sigla. As obras no Planalto Central mexem com a opinião pública e com a imprensa. Em 18 de abril, JK envia ao Congresso Nacional a mensagem e o projeto de lei propondo a transferência da capital da República para o Planalto Central. Mesmo com a resistência dos partidos de oposição, o projeto é aprovado em 19 de setembro de 1956. A lei determina a mudança da capital federal e cria a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova CAP, para executar o projeto de edificação da cidade. As obras já começam em ritmo acelerado. O prazo para a inauguração é de 3 anos e 10 meses. JK nomeia o engenheiro Israel Pinheiro presidente da Nova CAP. Oscar Niemeyer é escolhido diretor do Departamento de Arquitetura e organiza o concurso para a escolha do plano piloto, vencido pelo urbanista Lúcio Costa. Ele decidiu entrar nesse concurso e participar quando ele se deu conta que era verdade mesmo, que o Juscelino ia mudar a capital. E eu acho que isso aconteceu no momento em que ele, Juscelino, começou a obra do Palácio da Alvorada, porque o Alvorada é anterior ao concurso. Ora, se o presidente está fazendo sua casa, quer dizer que ele vai mudar mesmo, né? Não é brincadeira. O plano foi apresentado da seguinte maneira: você tinha o desenho, você tinha 4 pranchas assim de cartão, cada uma com 6 folhas A4 datilografadas ou com croquis ilustrativos. E aí, quando chegou aquele desenho com essa forma de Brasília, que hoje para nós é uma coisa íntima e conhecida, e eles botaram a mão na cabeça, entendeu? O próprio Oscar, inclusive, assim, acharam que o Lúcio viajou, né? Brasília, você tem 360 graus de horizonte aberto. Então, isso foi uma grande coisa que eu acho que ele percebeu desde o começo, que ele tinha que criar uma paisagem construída. Sabe como? Você tinha que ter uma coisa que tivesse uma identidade visual forte para o resto do Brasil respeitar, porque o Brasil não podia nunca ter cara de cidadezinha de interior, jamais. Ele começou projetando o chão,
Ele solta, a praça é mais alta do que o terreno natural, a esplanada é mais alta do que a praça. E aí ele determinou a volumetria toda, aqui é baixo, ali é alto, diferente, igual, e contou com a qualidade extraordinária da arquitetura do Oscar.